Boa noite, amados. Que bom estarmos aqui para o nosso culto da família, o nosso culto, o último dia do culto das conferências da família da nossa igreja. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo. Abra sua Bíblia no Salmo de número 126 e vamos ler este Salmo, Salmo 126. Abra sua Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Essa é a nossa leitura devocional de hoje. E com ela nós vamos ser gratos ao Senhor. Com ela nós vamos confessar ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas desobediências. E com Ele nós vamos orar uns pelos outros. Vamos buscar o Senhor nesse momento. Ore comigo. Senhor, eu sou grato ao Senhor, junto com o teu povo, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, pelo seu poder, os seus louvores. Eu sou grato ao Senhor pela sua graça maravilhosa que nos alcançou e a oportunidade de estarmos aqui para bendizer o teu nome. Também, ó Deus, quero junto com o teu povo confessar os nossos pecados, cometidos por palavras, pensamentos e ações, confessar os meus individualmente, enquanto cada um confessa os seus individualmente, diante do Senhor, mas confessar como instituição. Ó Deus, ajuda-nos a acertar como instituição, como organização tua, livra-nos da injustiça e do pecado. Perdoa-nos, ó Deus, confessamos isso ao Senhor, somos pecadores e precisamos da tua misericórdia. Mas nesse momento também colocamos diante do Senhor os nossos irmãos em situação de risco, colocamos diante do Senhor os nossos irmãos com dificuldade, colocamos diante do Senhor aqueles que estão trabalhando, ó Deus, diante do Senhor, na linha de frente no combate ao coronavírus. Colocamos diante do Senhor todos os irmãos mais idosos da nossa igreja, as crianças. Colocamos diante do Senhor o presidente da República e todos os poderes. Colocamos diante do Senhor o nosso país, o nosso mundo e pedimos misericórdia e livramento em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que bom podermos adorar e bendizer o Senhor com oração, mas queremos louvá-lo também com hinos. Eu quero convidar você a louvar o Senhor conosco. Thou qual estou em Senhor, pois o teu sangue remidou, perdeste pelo pecado oração.
Senhor. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Nosso lar te louva, nos deste teu amor. Defrontamos no povo e confiados no Senhor. Faze-nos amáveis e puros sempre estar. Une-nos pra que esse amor jamais possa acabar. Vem nosso lar abençoar, que ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, o nosso lar é teu. Que bênção! Seja bem-vindo ao nosso culto, ao culto da Igreja Batista do Livre Arbítrio, no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia. Nosso templo, ou nosso salão de reuniões, fica na Rua das Pombas, número 590, no bairro Jardim das Palmeiras. É uma alegria ter você conosco aqui através do Facebook e logo mais a gravação será colocada no YouTube para todas as outras pessoas poderem assistir e cultuar conosco. Seja bem-vindo, você que chegou agora, você que chegou antes, você que já leu o Salmo 126 conosco. Deus abençoe a sua vida, você também que cantou conosco. Queridos, quero dar algumas informações sobre a nossa igreja para você. Primeira informação é sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Nós estamos todas as quartas-feiras, às 19h30, estudando o Evangelho de Marcos. Nós temos um princípio aqui na igreja, que é ler, explicar e aplicar um texto do Evangelho de Marcos a cada quarta-feira, às 19h30. Você é nosso convidado para estar aqui nesse mesmo canal. Eu queria também dizer para você que domingo que vem, nossa Escola Bíblica Dominical continua então com o tema Igreja Acolhedora. O estudo de domingo é o estudo de número 4. Vamos tratar o tema O Caminho para se tornar uma igreja acolhedora. O nosso versículo para memorização domingo que vem está em Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2 é um desafio para vocês. Tá bom? E para mim também, são 2 versículos, eles são grandes, mas graças a Deus que nós podemos memorizá-lo. Eu queria também, nesse momento, pedir aos irmãos que ainda não trouxeram a sua oferta para a cesta do Vitor e da Eloá, que seria fraldas ou lenços umedecidos, coisas para bebês. Eles nasceram, um nasceu há 2 meses atrás, praticamente, outro há 1 mês e meio, mais ou menos 1 mês. Então nós resolvemos fazer uma cesta para eles e levar essa cesta amanhã ou no máximo terça-feira. Você que é irmão pode trazer aqui na casa pastoral, você que é membro da nossa igreja, congregado, e nós vamos então preparar a cesta e vamos abençoar o Vitor e a Eloá. Deus abençoe. Continue conosco louvando o Senhor.
Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Hoje estamos reunidos em família, de mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande Rei. Clamo, Abba, meu Pai, digno és, Senhor. Abba, meu Pai, digno és, Senhor. Hoje estamos cantando juntos em família, de mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande Rei. Canto, Abba, meu Pai, Santo és, Senhor. Abba, meu Pai, Santo és, Senhor. Eu creio em Cristo, creio que Ele é o Filho de Deus, creio que morreu e ressuscitou, pagou o preço por todos nós. Ele está aqui, Ele está presente entre nós, com poder pra curar, com poder pra curar-nos e nos salvar. Eu creio em Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus, creio que morreste para nos salvar, pagaste o preço por todos nós. Sei que estás aqui, creio que estás presente entre nós, com poder pra curar, com poder pra curar-nos e nos salvar. Clamo, Abba, meu Pai, digno és, Senhor. Abba, meu
Olá, estamos reunidos em família. Por isso, eu quero falar com você sobre família, eu quero falar com você sobre contribuição. Esse é o momento em que, quando estamos presencialmente, nós dedicamos nossas vidas e nossos bens ao Senhor. Eu quero convidar você a, nesse momento, também dedicar sua vida e seus bens ao Senhor. Você não pode ir lá na frente, não é? Colocar no gasofilácio seu dízimo e sua oferta, mas você pode fazer isso por transferência bancária, você pode fazer um TED, você pode fazer um DOC, você pode fazer um depósito, ou você pode falar conosco e nós conseguimos uma maneira de você contribuir. Você que é membro da igreja, você que é congregado da igreja, nós não estamos presencialmente nos reunindo, mas todas as nossas despesas fixas continuam as mesmas e eu quero convidar você a contribuir diante do Senhor. Nosso banco é o Banco Sicoob. Quando você for fazer uma transferência, TED ou depósito, tá bom? Vai aparecer lá Banco Bancob. O número do banco é 756. A agência onde nós temos conta como igreja é a 4264. 4264 a agência. E a nossa conta corrente é 518808. Então, repetindo, Banco Sicoob ou Banco Bancob, tá bom? Número do banco 756, agência 4264 e conta corrente 518808. Contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza, tá bom? Mas com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Tem um outro recado para você. Não se deixe enganar pelas conversas, pelas coisas que se dizem por aí das igrejas. Querido, tenha um coração para investir no reino de Deus. Esse é um investimento eterno. Abra o coração, abra sua mão, contribua diante de Deus com alegria. Agora nós vamos ouvir um especial pela irmã Daniela. Eu convido você a meditar na letra desse hino que ela vai cantar. E depois, então, vamos meditar e refletir na mensagem da palavra de Deus. Só não é chuva, não. Um soldado só não é batalhão. Uma flor sozinha tem seu valor, mas não é jardim, pois a força está na união, na soma de um melhor de cada um. O segredo está na união. Nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor, na esperança, no fervor. Maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Sozinha não é coral, um amor sozinho não é total. Uma nota só pode até soar, mas não é canção. Um atleta só não é time, não. Uma
Que bênção! A força está na união do povo de Deus. Quero informar você, antes de lermos a palavra de Deus, domingo que vem, dia 31, eu ainda estarei falando sobre o tema mutualidade no no livro de Atos dos Apóstolos. E no mês de junho, a partir do primeiro domingo do mês de junho, eu estarei falando sobre comunhão, família, discipulado e mutualidade na carta de Paulo aos Romanos. Então, na carta de Paulo aos Romanos, em junho, nós estaremos pregando sobre 4 temas: comunhão, família, discipulado e mutualidade. Agora quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo no Salmo de número 78. Salmo de número 78. Você pode pegar a sua Bíblia ou usar a leitura que está aparecendo aí para você. Essa leitura está na versão atualizada no Brasil. Olha o que a palavra de Deus diz. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, os que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a nossos filhos, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos a seus filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor. Pai, muito obrigado pela sua presença entre nós. Obrigado pelo culto até agora, pelos louvores, pelas orações, intercessões e pela leitura de sua palavra. Pedimos agora que essa palavra seja explicada aos nossos corações e também aplicada, de maneira que o teu nome seja glorificado e haja em nosso meio, neste momento de adoração em que vamos ouvir a tua palavra, edificação e salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nosso tema de hoje é histórias da fidelidade de Deus para a família. Quando eu leio este Salmo de número 78, eu penso em memoriais. Quando eu penso em memoriais, e talvez quando você ouça a pergunta sobre o que você pensa quando ouve a palavra memorial, talvez você pense em 2 grandes memoriais que são falados sempre na mídia. O Memorial do Ipiranga, em São Paulo. Quem já foi lá, é uma coisa bonita, linda, foi feita uma reforma agora há pouco tempo. E talvez você pense também na Estátua da Liberdade, lá em Nova York. Querido, memoriais recordam para nós os cristãos a fidelidade de Deus e celebram suas intervenções graciosas em nossa vida. Memoriais para os não cristãos também recordam coisas e acontecimentos da história que os fazem ou que trazem alegria ou trazem tristeza. Para nós, memoriais ensaiam os milagres da vida, grandes e pequenos, que Deus realizou em nós e que ainda poderá realizar também. Os memoriais têm a capacidade de nos fazer voltar ao passado, de pensar e refletir no presente e visualizar o futuro. Por isso, precisamos de memoriais, porque nosso banco de memórias, o banco de memórias da nossa mente,
tende a esquecer o que Deus fez. Memoriais estimulam, queridos, a recordação, chamando-nos de volta, convidando-nos para reviver aquela alegria quando Deus interveio em nossa história. E também, às vezes, tristeza, para podermos nos arrepender e colocarmos nossa vida diante de Deus. O salmo que nós lemos, os versículos de 1 a 8, o salmo 78, é um chamado às famílias, principalmente aos pais e aos avós, para contarem as histórias da fidelidade de Deus no passado, como lembranças no presente de que Deus nos conduzirá para o futuro. Este salmo de número 78 se divide em duas partes. Versículos de 1 a 8 que nós lemos trata da necessidade fundamental de os pais contarem as histórias do poder e das grandezas ou dos grandes feitos de Deus em sua história. E os versículos de 9 a 72 falam sobre a história de Israel. Fatos que refletem em grande parte as histórias de intervenção de Deus em seu passado, que os pais deveriam ter contado aos seus filhos, mas falharam. Queridos, vamos nos deter hoje, ou vou me deter hoje, na primeira parte deste salmo, os versículos de 1 a 8, esboçado da seguinte forma. Primeiro, um chamado para ouvir Deus, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para dar ouvidos ao Deus Criador dos céus e da terra e nosso Salvador, nos versículos 1 e 2. Segundo, a transmissão das histórias da fidelidade de Deus, versículos de 3 a 5. E terceiro, o propósito da transmissão das histórias da fidelidade de Deus, nos versículos de 6 a 8. Uma coisa que eu quero lhe dizer é que Deus requer de maneira categórica a transmissão da fé por parte dos pais aos filhos, e ele diz isso muito claramente no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Ele fala isso de forma sistemática, informal e também simbólica. Ele começa quando ele chama o povo para informá-los e para ordená-los a transmitir a palavra de Deus, a transmitir aos seus filhos a fé. Ele usa uma coisa bem tradicional para eles e que se tornou um chamado especial para ouvir a voz de Deus. Ele diz assim no capítulo 6 de Deuteronômio: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E então, ele começa a chamar o povo à responsabilidade, principalmente os pais, os líderes, de transmitirem aos mais jovens, desde que são bem pequenos, a palavra de Deus, a transmitir a fé. Por isso, o Salmo 78 vai além de transmissão, a transmitir a palavra de Deus, a fé. Ele inclui não somente o ensino das palavras do Senhor, mas também dos poderosos feitos de Deus, tanto na história do seu povo, como na história individual das famílias que fazem parte do povo de Deus. Então, em primeiro lugar, esse Salmo 78 fala sobre um chamado para ouvir Deus. Queridos, o povo de Israel precisa dar atenção à instrução que segue, nos versículos a partir do 9, que será um chamado para fazer exatamente o que o salmista fez, ou a partir do versículo 3, né? O que o salmista fez, que seria ou que será lembrar o povo de Israel da sua gloriosa história, mas adverti-los contra a falha na transmissão dela aos seus filhos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O texto fala de parábolas e fala de enigmas.
parábolas é um termo que é usado ali típico para provérbios, que muitas vezes caracterizam o ensino transmitido por meio de analogias e comparações. Já a palavra enigma que o salmista usa é uma palavra que se refere a lições ensinadas indiretamente, usando técnicas didáticas que visam promover a descoberta e retenção das verdades importantes. Esses dois termos, parábolas e enigmas, aparecem juntos em Provérbios 1 e 6 e também a palavra provérbios. Veja, diz assim o sábio lá em Provérbios: para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Queridos, não podemos negar, há um paralelo entre este salmo e Provérbios, tanto em seu conteúdo como em sua forma, mas também há um contraste, onde Provérbios focaliza as maravilhas do mundo que Deus criou e o salmista, neste salmo, comunica os atos salvíficos de Deus na história. O que, na verdade, nós vemos aqui, e quando refletimos sobre esse chamado para ouvir, para o povo de Israel, para os pais, para os avós, para os líderes, na verdade o que vemos aqui é que pais sábios ensinam seus filhos a verdade das Escrituras por todos os meios possíveis e se preocupam com a retenção da verdade. Isso deveria ser uma verdade para todos os pais cristãos. Infelizmente não tem sido e não foi para todo o povo de Israel. O texto, ele nos lembra do que aconteceu na época do falecimento de Josué e de toda a sua geração. Uma geração que se desviou, se afastou do Senhor. Quem imaginaria, em sã consciência, que a geração seguinte a Josué abandonaria o Senhor que os tirou da terra do Egito? Olha, Juízes capítulo 2, versículo 20, se refere justamente ao que aconteceu. Diz: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Veja que tristeza! Outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Meus amados, que tristeza! Deus tirou o povo do Egito com mão forte e braço estendido. É a maneira metafórica da Bíblia dizer que Deus tirou o povo com tudo que ele é e com tudo que ele tinha. Mas os líderes e o povo não se importaram em contar as maravilhas, os louvores e os feitos do Deus Todo-Poderoso e transmitir aos seus filhos. E a geração que veio depois deles se afastou do Senhor. Precisamos, irmãos, prestar atenção às palavras de Deus para transmitir a sua palavra e os seus atos poderosos em nossa própria história familiar. Nossa família, e eu quero enfatizar isso, precisa ouvir quem é Deus e o que Ele faz para não esquecer jamais. Nós precisamos contar aos nossos filhos quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Não podemos deixar de falar da grandeza de Deus, do seu poder, dos seus atos miraculosos, daquilo que Ele fez para salvar a humanidade. Não podemos deixar de comunicar aos nossos filhos, a toda a nossa família, o plano de redenção de Deus. Porque senão perderemos a próxima geração. Segunda coisa que estes versículos de 1 a 8 falam é sobre
a transmissão das histórias da fidelidade de Deus. Versículos de 3 a 5. Veja, versículos de 3 a 5, eu vou ler de 1 a 5. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Veja o 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. O que nós vemos aqui? É que os pais iniciam, se eles seguirem a ordem de Deus, de transmitir à sua família a palavra de Deus, comunicar a palavra de Deus corretamente. Aquilo que Deus é, o que Ele fez, o que Ele fará, a sua presença. O que acontece aqui é que os pais iniciam um efeito que eu chamo de efeito eficaz de transmissão que se estende por múltiplas gerações, culminando em uma fé genuína no Deus vivo e evitando a apostasia. Se o povo de Israel tivesse feito isso, o povo pós-Moisés, pós-Josué, não teria se desviado, mas estariam firmes diante do Senhor. Firmes diante do Senhor. Primeiro, nós vemos aí nos versículos de 3 a 5, sobre a transmissão das histórias da fidelidade de Deus, a resolução em contar as histórias. A resolução em contar as histórias. Veja aí, versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração. Deixa eu te falar uma coisa, que se você observou na leitura, os pais aqui, os filhos, tiveram a iniciativa para falar sobre isso, para contar as histórias de Deus. Porque a exortação para ouvir está respondida com a determinação dos pais em transmitir sua fé à próxima geração. Por isso a resolução em contar as histórias envolve não somente os seus filhos, mas os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus vizinhos, os filhos de todos os seus parentes. Contar as histórias do Senhor, os seus feitos. Qual é o conteúdo dessas histórias? Versículo 4, a segunda parte diz: os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Como Deus tirou o povo de Israel com mão forte e braço estendido. Como Deus abriu o mar vermelho. Como Deus fez o povo passar de maneira enxuta, atravessar o Jordão, como o povo carregou a arca do Senhor, o tabernáculo do Senhor, como Deus se manifestou na nuvem de dia, guiando o povo, e como Ele se manifestou à noite numa coluna de fogo, como Deus instituiu a lei e escreveu com sua própria mão, seu próprio dedo, os mandamentos para o povo. Muitas vitórias do povo teve através de Moisés e através de Josué. Contar também os fracassos do povo por desobediência e alertar os filhos que não devem fazer o mesmo, não devem seguir o mau exemplo. Então as histórias, o conteúdo seriam o louvor, o poder e as maravilhas do Senhor. E o versículo 5 claramente diz que eles deveriam contar os seus filhos. É uma ordem, diz o texto aqui, ordenou o Senhor. Veja, versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais, e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos. Deus não disse talvez quando você tenha tempo, talvez quando você não estiver tão cansado,
talvez quando você não estiver batendo um papo com seus amigos, talvez depois que você assistir o futebol do seu time preferido, talvez depois daquele churrasco, talvez depois de muitas e muitas e muitas outras coisas. Não, Deus disse, contem aos seus filhos. Não é uma opção. Temos que fazer isso. É uma ordem, transmitir aos nossos filhos a nossa fé. Os louvores, o poder e as maravilhas do Deus Todo-Poderoso. Agora, em terceiro lugar, nos versículos de 6 a 8, nós vemos o propósito da transmissão das histórias da fidelidade de Deus. Quando comecei o segundo ponto, eu li essa frase que apareceu aí. E talvez você não tenha visto essa frase, eu não tenha entendido. Mas eu li e eu vou repetir essa frase aí. Sobre o propósito da transmissão das histórias da fidelidade de Deus. Os pais, quando eles começam a fazer ou cumprir o seu papel, quando eles realmente começam a ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, a discipulá-los, inclusive isto é também um mandamento do Senhor, é uma ordem do Senhor Jesus, para nós irmos e ensinarmos todas as nações, ou irmos e fazermos discípulos de todas as nações, começando, é claro, por nossa casa. Quando os pais iniciam isso, eles iniciam um efeito eficaz de transmissão que se estende para múltiplas gerações, culminando em uma fé genuína no Deus vivo e evitando o desvio dos seus filhos ou a apostasia dos seus filhos e da próxima geração. Aqui, o salmista, ele lista 3 propósitos da transmissão da fé à próxima geração. Primeiro, eu chamo disso de efeito eficaz. O propósito, meus amados, principal da transmissão da fé é que os pais serão elos de uma corrente que se estende por múltiplas gerações. Quando os pais contam, ou a contagem das histórias da fidelidade de Deus na vida familiar pelos pais, serve como um efeito que eu chamo de efeito dominó, que se estende para outras gerações, porque nós contamos para os nossos filhos contam para os filhos deles para os outros filhos, e assim nós alcançamos todas as gerações. Por isso, comunicar verdades divinas à próxima geração não é uma opção, mas uma ordem, como eu disse anteriormente, uma responsabilidade sagrada e pactual. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e se não apartem do coração todos os dias da tua vida. Agora veja o restante do versículo. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Que coisa maravilhosa, não é? Que conselho, que ordem, que colocação maravilhosa do Senhor para nós. Agora, veja o que diz Paulo, seguindo esse mesmo raciocínio a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que diz Paulo. Tu, pois, filho meu. Paulo considerava Timóteo filho na fé dele. Aí diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas. Olha só, Paulo, ele tem essa mesma ideia, transmitir a outras pessoas com testemunho, com eficácia. Ele diz, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A dinâmica é a mesma. Eu transmito para meu filho, meus filhos transmitem para outro, e assim segue-se. É um efeito dominó. Essa é a ideia do Senhor. Um efeito eficaz da transmissão. É contar os feitos do Senhor, o seu poder e tudo o que Ele faz.
Que coisa maravilhosa, os seus louvores, o seu poder e as suas maravilhas. Segundo, uma fé genuína. Está lá no versículo de número 7. O que nós vimos foi o versículo 6 antes. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Agora veja o que diz o 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Eu creio que a maior preocupação dos pais cristãos deve ser a conversão genuína dos seus filhos. Então, a gente transmite a nossa fé contando as histórias de Deus, os seus louvores, os seus atos poderosos, as suas maravilhas, contamos o nosso testemunho, contamos tudo que Deus fez, transmitimos aos nossos filhos para que haja uma aplicação prática na vida deles. E a primeira aplicação é a conversão, uma fé genuína. Porque os nossos filhos precisam ter confiança em Deus e nunca se esquecerem de quem Ele é e o que faz. Nossos filhos precisam ter isso em mente, nunca se esquecerem de quem Ele é e o que faz. Quando eu saí de Limeira para Uberlândia, para pastorear aqui essa igreja, eu disse ao meu filho que ficou em Limeira: não se esqueça de quem você é. Eu queria dizer, não se esqueça que você é filho do Walter, mas eu queria dizer acima de tudo, não se esqueça que você é filho de Deus. Não se esqueça do que Deus fez por você. Não se esqueça do que Deus fez em sua vida. Nunca se esqueça disso. Uma fé genuína fica no coração, na mente, inculcada no coração dos nossos filhos, para eles nunca esquecerem. Terceira coisa importante aí que o Salmo fala é perseverança. O versículo 8 diz: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel. Este versículo, meus irmãos, este verso aí, conta a triste história de Israel contada nos versos de 9 a 72. Em vez de perseverança, o povo era caracterizado pela inconstância e infidelidade. Ler os versículos de 9 a 72 nos faz chorar diante de Deus pela infidelidade daquele povo e por todas as maravilhas que Deus fez e eles não abriram os seus olhos. Por isso, eu penso e tenho no meu coração uma certeza que os bons pais querem que seus filhos sejam melhores do que eles e não piores do que eles. Melhores do que eles. Por isso, ao contarem os louvores, o poder e as maravilhas de Deus aos seus filhos, eles farão que os seus filhos vejam as armadilhas da apostasia em seu caminho e se desviem deles. Ao contarmos quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele continua fazendo aos nossos filhos, que no Salmo diz os seus louvores, o seu poder e as suas maravilhas, nós instruímos, nós protegemos, nós inculcamos, nós abrimos os olhos dos nossos filhos, da próxima geração, sobre as armadilhas do diabo, do mundo e da carne, que podem levá-los a afastarem-se de Deus, podem levá-los à apostasia. Essa noite, diante deste salmo e diante do que nós ouvimos, essas histórias de Deus, que devem ser transmitidas ao povo de Deus como uma ordem de Deus para que façamos isso, eu quero concluir fazendo 3 aplicações. Primeira aplicação, porque a nossa conferência falava sobre revitalização da nossa família, ou buscando a revitalização da nossa família. Então, primeira, a revitalização da nossa família começará quando juntos dermos ouvidos à palavra de Deus.
É a palavra de Deus que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É a palavra de Deus que é poderosa e permanece para sempre. E é somente ela que pode restaurar um coração ferido. É somente ela que pode revitalizar um coração fraco. É somente ela que pode trazer de volta à vida uma fé que está morrendo. Uma fé que está desvanecendo. Por isso, queridos, precisamos juntos dar ouvidos à palavra de Deus. Eu, você, minha e a sua família. Precisamos parar para ouvir sobre os louvores, o poder e as maravilhas do nosso grande Deus. Segunda aplicação, a revitalização da nossa família requer que a palavra de Deus seja a nossa única regra de fé e prática. Queridos, precisamos inculcar no coração, na mente dos membros da nossa família, dos nossos filhos, nossas esposas, dos maridos, dos primos, dos tios, de todo mundo, dos avós. Precisamos inculcar no coração e na mente deles que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática a ser seguida, a ser vivida. Nós precisamos da palavra de Deus, por isso temos que ensinar a palavra de Deus. Como diz Deuteronômio, como diz aqui o Salmo, precisamos ensinar em todos os momentos que tivermos oportunidade, na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, quando nos reunimos para conversar. Precisamos, queridos, ler a palavra de Deus com a nossa família, estudar a palavra de Deus com a nossa família. E a terceira e última aplicação é que a revitalização da nossa família será uma verdade quando resolvermos definitivamente viver o que cremos juntos. Não basta apenas uma pessoa na família orar, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Toda a família cristã precisa fazer isso. Todos precisam ler a palavra de Deus. Precisamos ler, estudar e resolver definitivamente praticar a palavra de Deus. Viver o que nós cremos juntos. E eu quero convidar você, essa noite, a colocar você, a colocar-se, a colocar a sua vida diante de Deus, nas mãos de Deus, e juntamente colocar a sua família. Eu sei que você está me assistindo, que você está ouvindo a palavra de Deus aí na sua casa, no seu lar, juntamente com sua família. Então, nesse momento, vamos colocarmos-nos juntos diante de Deus para orarmos, juntamente com as nossas famílias. Coloque-se diante de Deus, juntamente com a sua família, para buscar o Senhor. Eu gostaria de orar, de buscar o Senhor neste momento, em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por podermos estar aqui e termos participado desse culto e ouvir a sua palavra. Agora pedimos em nome do Senhor Jesus, que abençoe cada líder de família, cada pai de família, cada mãe de família. Pedimos que o Senhor abençoe cada membro de nossas famílias. Queremos juntos dar ouvidos à tua palavra. Queremos juntos definir, aceitar, resolver e trazer a palavra de Deus para ser a única regra de fé e prática. Queremos também decidir viver a prática dessa palavra. Vivemos juntos, começando com colocando ela em nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas palavras e nas nossas ações. No poderoso nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero que o Senhor abençoe cada família em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós recebemos aqui um pedido de oração, talvez um pedido de oração urgente. A Gico vai me passar aqui o pedido de oração. Ok, a irmã Elisete, lá de Ribeirão,
A irmã Lisete era membro da igreja pastoreada pelo pastor Atos, meu filho. E ela pede uma oração aqui urgente pela Cláudia. Cláudia é aquela senhora que a filha dela, o filho e a irmã dela frequentavam também, alguns deles eram membros da igreja lá do Atos. Os irmãos aqui do Uberlândia não conhecem ela não veio para o casamento de Atos, mas as outras pessoas, a irmã dela vieram. Essa senhora Cláudia, ela teve uma paralisia facial e ela ainda não se recuperou, ainda está com a face torcida, não é, de lado, e precisa das nossas orações para ter uma rápida recuperação. Possivelmente ela vai passar por terapia e tomar a medicação, e a família está muito preocupada que pode acontecer outra coisa, principalmente nesse período agora. Então nós vamos orar agora. Vamos orar também, não somente pela Cláudia, mas pela situação do nosso país, não é? Por todos os acontecimentos, pelas famílias do nosso país. Vamos colocar isso diante de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, colocamos neste momento a Cláudia em tuas mãos e pedimos a sua mão curadora sobre a vida dela, para sará-la completamente, que ela se recupere para a glória do teu nome, para o bem dela, e que ela, juntamente com o restante de sua família, possam também ouvir a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em seus corações, e que sua família possa seguir a Jesus pelo resto de sua vida. Colocamos também o nosso país, todos os acontecimentos agora, e pedimos pelo livramento dessa pandemia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero abençoar você também com a bênção apostólica, tá bom? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu aguardo você quarta-feira às 19h30 para estudarmos um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Tenha uma boa noite, Deus abençoe a sua família. Obrigado por participar das conferências da nossa família este ano aqui pelo Facebook. Deus abençoe. Só não é chuva, não. Um soldado só não é batalhão. Uma flor sozinha tem seu valor, mas não é jardim, pois a força está na união, na soma de um melhor de cada um. O segredo está na união. Nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor, na esperança, no fervor. Maravilhas surgirão.